Olá, eu sou a doutora Lucrécia Santana, especialista em trauma nos relacionamentos. Esse vídeo é dedicado a você que já reconheceu que sua mãe tem comportamentos narcisistas e quer entender melhor como isso impactou a sua personalidade e como ainda afeta a sua vida adulta hoje. O objetivo desse vídeo é explicar o que aconteceu conosco quando crescemos nesse tipo de ambiente. Por que somos do jeito que somos? Porque muitas vezes parece que nossa vida foi destruída ou que existe partes de nós impossíveis de consertar, às vezes até impossíveis de acessar. Então eu quero com esse vídeo trazer clareza, porque acredito profundamente que informação liberta. No meu consultório, atendo diariamente mulheres que relatam essas mesmas dores. Mulheres que descrevem frases como: eu me sinto culpada por tudo, eu não sei quem sou de verdade, eu tenho medo de ser rejeitada o tempo todo. E ouvir esses relatos me mostrou o quanto é essencial que exista um espaço de informação, apoio e partilha. Assim como muitas clientes minhas já encontraram alívio e direcionamento ao entender o que estava acontecendo, eu quero que você também encontre isso aqui. E para você que está buscando apoio, na descrição desse vídeo há um link para um grupo fechado no WhatsApp, onde você pode falar abertamente sobre suas dificuldades, sem medo de ser julgada ou mal compreendida. Algumas vezes me perguntam: quem é você para falar sobre esse assunto? A resposta é: eu sou uma profissional dedicada ao estudo e tratamento de traumas emocionais em relacionamentos. Eu tenho formação em psicotraumatologia, psicanálise integrativa, psicanálise na linguagem do corpo, constelação familiar, medicina tradicional chinesa e mais do que tudo isso, eu também vivi relacionamento abusivo com narcisista e venci. E eu reuni esse conjunto de saberes justamente para oferecer uma visão ampla e transformadora sobre as dores que nascem de relações familiares tóxicas. Então, o meu objetivo aqui é reunir todo esse conhecimento e disponibilizar para você, porque sei que precisamos nos fortalecer umas às outras nesse tema, e qualquer informação verdadeira já pode ser um grande passo no seu processo de cura. Uma das grandes dificuldades em falar deste assunto é que ele costuma ser invisível para todos os envolvidos. Pensa comigo, a nossa sociedade criou o estereótipo da mãe santa. As mães são santificadas, colocadas em um pedestal, como se fossem privadas de humanidade. Tudo que elas fazem ou dizem é tratado como se fosse perfeito e correto, simplesmente porque são mães. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Mães são seres humanos. E como qualquer ser humano, podem cometer erros, podem ter doenças mentais, podem desenvolver transtornos de personalidade. E quando esses transtornos estão presentes, tudo isso inevitavelmente transborda na relação com os filhos. Na clínica, vejo muitas mulheres que dizem: eu nunca consegui explicar para ninguém o que acontecia, porque parecia impossível imaginar que uma mãe pudesse ser abusiva. E de fato, a sociedade quase não enxerga essa possibilidade. A própria mãe que manifesta traços narcisistas também não se vê como problema, porque a característica central do transtorno é justamente inverter a realidade. Ela se coloca como vítima e coloca o mundo como culpado. E aí, o que acontece com a filha? Para tentar sobreviver, você precisa mentir para si mesma, normalizar situações que não eram nada normais.
Você precisou construir a sensação artificial de que estava tudo bem, mesmo sabendo que não estava. E além de mentir para si mesma, muitas vezes também precisou mentir para amigos, familiares, sociedade, fingindo que vivia uma vida segura e tranquila, quando por dentro se sentia despedaçada. É por isso que este é um tema extremamente solitário e sensível. E o meu objetivo aqui é falar abertamente sobre isso, para que possamos juntas nos dar permissão para enxergar, validar e libertar o que até hoje parecia impossível de nomear. Para entendermos melhor o que acontece na vida adulta, precisamos voltar no tempo, a fase em que estávamos em plena formação. É lá que estão as raízes daquilo que hoje chamamos de feridas da filha de mãe narcisista. Hoje já sabemos que um bebê no útero não só é consciente de si, como também pode reagir e até tentar se proteger. Além disso, ele está profundamente conectado a todos os processos emocionais e físicos que a mãe atravessa. O bebê sente as emoções da mãe, sente o estado interno dela e tudo isso é transmitido diretamente para ele. Ou seja, a personalidade começa a ser formada já dentro do útero. E uma pergunta importante a se fazer é: será que quando sua mãe estava grávida de você, ela viveu a maternidade como uma dádiva ou um peso? Ela recebeu apoio da família, do parceiro, das pessoas à sua volta? Essas condições já influenciam desde os primeiros momentos da sua vida. Depois do nascimento, o bebê é totalmente dependente da mãe ou da pessoa que exerce esse papel. E seu cérebro forma uma quantidade imensa de conexões neurais, até aproximadamente os 6 anos de idade. Nesse período que a base da personalidade está em formação. E durante esse tempo, a criança está aprendendo o que vai acreditar sobre si, sobre a vida e sobre os outros. Mas atenção, o ser humano não tem apenas necessidades fisiológicas. Criar um filho não é apenas alimentar, dar banho e colocar para dormir. Isso é o mínimo. A criança também tem necessidades existenciais, como sentir-se acolhida do jeito que é, validada em seus pontos de vista, livre para explorar crenças e experimentar o mundo. No consultório, vejo como a falta dessa validação deixa marcas profundas. Quando a versão da realidade da criança é constantemente desconsiderada ou invalidada, quando é chamada de errada, doente ou problemática, isso a impede de confiar em si mesma. E aos poucos, a criança aprende a acreditar que eu sou errada. E esse abuso contínuo desativa a confiança em si, porque a experiência mostra: eu não posso acreditar no que sinto, no que penso, no que percebo. E também desativa a confiança nos outros, porque justamente a relação com a pessoa mais importante da vida, a mãe, foi tóxica, instável, abusiva. E um dia parecia haver amor, no outro, o simples fato de existir já era tratado como um problema. Quando a personalidade da criança ainda está em formação, isso significa que ela está construindo o seu eu. Cada um de nós tem preferências naturais, valores que nos orientam e formas únicas de perceber a vida. Mas quando a percepção da criança não é validada, ela desenvolve um falso eu. Ao invés de se sentir segura para ser ela mesma, para explorar, se desenvolver, descobrir a vida, a criança cresce com medo de que qualquer atitude sua desencadeie um surto ou uma reação imprevisível da mãe. Como um mecanismo de defesa começa a fragmentar a própria personalidade. Na prática clínica, é muito comum ouvir: eu não lembro de partes da minha infância. Isso acontece porque o cérebro considera aquele trauma tão grande que passa a
esconder partes da memória, da personalidade e até da própria identidade. E nesse processo cria-se uma persona falsa, uma máscara superficial que serve para sobreviver emocionalmente em um ambiente onde a filha não é aceita. O problema é que essa adaptação tem um preço. Na vida adulta, ao invés de encarar o mundo com confiança, sabendo quem é, o que gosta, quando disser sim ou não, a pessoa continua vivendo a partir desse eu falso. Um eu em que aprendeu que é errado, nocivo, torto e que por isso precisa esconder partes de si e fingir realidades que não são verdadeiras. Por trás dessa máscara existe uma crença central: o problema sou eu. E aqui está o ponto crucial. A criança, sendo totalmente dependente da mãe, precisa acreditar que ela é bondosa, amorosa, correta, mas diante das agressões e incoerências, o raciocínio infantil só consegue concluir uma coisa: se minha mãe está certa, então quem está errado sou eu. Essa crença atravessa a vida adulta com uma sentença silenciosa: tem algo profundamente errado comigo. É o que sustenta o falso eu, uma máscara que esconde o verdadeiro ser, suas vontades reais e sua autenticidade. E no consultório, vejo como essa crença de ser o problema gera um padrão de vida marcado por autocensura, culpa constante e dificuldade de reconhecer o próprio valor. A segunda ferida, que permanece na fase adulta, é a dificuldade de formar laços afetivos. Essa ferida pode aparecer de duas formas diferentes. Algumas mulheres relatam que simplesmente não conseguem confiar em ninguém. Outras, como muitas que chegam até mim no consultório, contam o oposto: confiam demais. Nesse caso, não conseguem estabelecer limites claros, não percebem a fronteira entre as próprias necessidades e as necessidades dos outros. O resultado é que vivem sendo usadas como capacho. Mentem para elas, abusam delas, roubam delas e elas repetem nas relações adultas os mesmos abusos que sofreram na infância. Por outro lado, a falta de confiança também pode se manifestar de forma paralisante. A pessoa não consegue criar vínculo profundo com ninguém, nem com um parceiro amoroso, nem com as amigas. Quando começa a surgir intimidade, logo aparece a insegurança, a paranoia, o medo, porque o aprendizado foi que vínculos afetivos são dolorosos. E junto com essa desconfiança dos outros, existe também a desconfiança em si mesma. Muitas mulheres chegam ao consultório dizendo: eu nem sei quem eu sou, o que gosto, o que quero. Essa falta de referências internas gera incerteza em todos os passos da vida adulta. O que torna essa ferida ainda mais dolorosa é a incapacidade de formar um vínculo afetivo com a própria vida. Independente de acreditar ou não em Deus, essa dificuldade se traduz em não sentir que a vida apoia, em enxergar o mundo como um lugar perigoso, hostil, no qual nunca será possível dar conta. É a sensação de estar completamente sozinha no universo, sem apoio de nenhum lado. E a terceira ferida é o excesso de medos. Medo do futuro, que muitas vezes se manifesta como transtorno de ansiedade, fobia social ou síndrome do pânico. Medo de ser abandonada, medo de rejeição. Algumas mulheres vivem com tanta intensidade esse medo que já partem do pressuposto de que não serão amadas. Acreditam que as mensagens que enviam não serão respondidas, que não serão convidadas, que não são desejadas. E na clínica eu vejo como esse medo constante mina a autoestima, corrói os relacionamentos e paralisa os projetos de vida. Ele é uma herança direta na experiência de crescer sob a instabilidade emocional de uma mãe narcisista.
A quarta ferida, que muitas vezes aparece na fase adulta, é a necessidade de distorcer a realidade. Essa é pouco comentada, mas muito comum. Ela pode se manifestar de diferentes formas. Algumas pessoas vivem no mundo da lua, criando um universo interno para se proteger do excesso de estímulos externos. Outras sonham acordadas, falam sozinhas, inventam histórias ou aumentam fatos. Outras minimizam agressões. Ele me bateu, mas não foi nada demais. Ela me roubou, mas estava estressada, precisava de dinheiro. Essa minimização é também uma forma de distorção. Muitas pacientes me dizem: eu não lembro de grandes pedaços da minha infância. Isso é amnésia seletiva, um mecanismo de defesa. Outras relatam imaginar compulsivamente catástrofes, projetando futuros trágicos e não conseguindo desligar esses pensamentos. Todas essas são expressões da mesma ferida psicológica. A quinta ferida é a dificuldade em sentir e processar as próprias emoções. Algumas pessoas descrevem apatia como se não sentissem nada. Outras dizem sentir emoções que parecem não lhe pertencer. Algumas têm respostas emocionais atrasadas. Algo aconteceu hoje, mas só amanhã, em outra situação, vem o choro. Também é comum a despersonalização, aquela sensação assustadora de que seu eu foi roubado, de que você não existe de verdade, como se estivesse morta em um corpo que não é seu. Ou a desrealização, que muitas mulheres descrevem como perceber o mundo como um vidro grosso entre elas e a realidade. É uma experiência confusa, angustiante, que dá a sensação de que nada é real. Na prática clínica, vejo muitas mulheres que chegam sem sequer reconhecer que têm raiva. Enterram tanto esse sentimento por não o considerarem seguro, que acabam explodindo em acessos de fúria, justamente porque não aprenderam a lidar com ele. Estou trazendo esses pontos pessoais e clínicos porque acredito que precisamos ter um espaço aberto de reflexão. Agora, eu quero te perguntar, dessas 5 feridas, quais você reconhece em si mesma? Escreve aqui nos comentários abaixo. Compartilhar sua percepção pode ser o primeiro passo para a sua libertação. E se você sentiu que esse conteúdo foi relevante, na descrição você vai encontrar vários caminhos para continuar essa jornada comigo. No meu Instagram, eu compartilho conteúdos e reflexões diárias. E é também um espaço de troca com mulheres que passam pelas mesmas situações. Você pode ler o meu e-book exclusivo Sequestro Emocional, onde aprofunda ainda mais esse tema. Se você quer ferramentas práticas para se libertar de vez desses ciclos, acesse o curso Vença o Relacionamento Abusivo. E se você deseja dar um próximo passo profundo de cura, pode agendar sua sessão de terapia ou constelação diretamente no site Instituto Todo Saber. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com pessoas que possam se beneficiar e deixe o seu like. Um super beijo!